Das licenças, artigo 90. Licença é o ato liberatório do serviço do militar em caráter total e temporário, baixado pelo comandante-geral, obedecidas às disposições legais e regulamentares. Parágrafo único. Facultam-se as seguintes licenças: inciso 1. Para tratar de interesse particular. 2. Para tratamento de saúde de pessoa da família. 3. Para tratamento de própria saúde. 4. Maternidade. 5. Por adoção. 6. Paternidade. E 7. Para frequentar curso de formação em virtude de aprovação em concurso público. O que a banca mais cobra em prova com base em licença é a quantidade de dias que você tem nessa licença, ou se ela é com ou sem remuneração. Vamos então à primeira no artigo 91. A licença para tratar de interesse particular é concedida ao militar com mais de 10 anos de efetivo serviço, pelo prazo de até 2 anos, mediante requerimento atendido o mérito administrativo. Parágrafo único. A licença de que trata este artigo, enquanto durar, interrompe a remuneração e a contagem do tempo de efetivo serviço. Artigo 91-A. A licença para frequentar curso de formação de que trata o inciso 7 do parágrafo único do artigo 90 desta lei é concedida ao militar que requerer afastamento em virtude de ter sido aprovado em outro concurso público. Parágrafo único. Enquanto perdurar a licença de que trata o caput deste artigo, interrompe-se o pagamento da respectiva remuneração e a contagem do tempo de efetivo serviço, devendo o militar se apresentar na corporação militar, tão logo encerre o curso. Artigo 92. As licenças maternidade, por adoção e paternidade têm os seguintes prazos de duração. Inciso 1. Licença maternidade, 120 dias. 2. Licença por adoção, concedida a militar que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. A linha A, 120 dias. A linha B foi declarada inconstitucional. A linha C também. Inciso 3. Licença paternidade, 8 dias, concedida ao militar por nascimento de filho, reconhecimento de paternidade ou que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança até 8 anos de idade. Parágrafo único. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a militar lactante tem direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que pode ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Artigo 93. A duração da licença maternidade pode, atendido o mérito administrativo, ser prorrogada por 60 dias, mediante requerimento da militar beneficiada. Parágrafo único. Para que a prorrogação de que trata este artigo seja efetivada, a militar deve requerer o benefício antes de findar o último mês da licença maternidade. Artigo 94, declarado inconstitucional. Artigo 95. Durante o período de prorrogação da licença maternidade ou da licença por adoção, a militar não pode exercer qualquer atividade remunerada e a criança não pode ser mantida em creche ou organização similar. Parágrafo único. Em caso de descumprimento do disposto neste artigo, a militar perde o direito à prorrogação da licença. Artigo 96. A licença para tratamento de saúde de pessoa da família ou para tratamento da própria saúde pode ser concedida ao militar a pedido ou de ofício, precedida de inspeção realizada pelo Serviço de Saúde da Corporação, sem prejuízo do subsídio. Parágrafo 1º. Na impossibilidade física de locomoção do paciente, a inspeção de saúde pode ser realizada no local onde este se encontrar. Parágrafo 2º. As licenças referidas no caput deste artigo somente são concedidas depois da homologação pelo Serviço de Saúde da Corporação. Parágrafo 3º. O Serviço de Saúde da Corporação, em sendo necessário, pode modificar o período anteriormente prescrito após análise da documentação apresentada ou avaliação do paciente, retroagindo seus efeitos à data inicial do afastamento. Parágrafo 4º. Computa-se falta ao militar que não se apresenta ao serviço na data fixada para o término da licença. Parágrafo 5º. Findo o prazo da licença, o pedido de prorrogação sujeita o militar à nova inspeção pelo Serviço de Saúde da Corporação. Artigo 97. Incumbe à Justiça Militar Central de Saúde formar livremente sua convicção fundada em fatos, circunstâncias ou elementos, independentemente de: inciso 1,
diagnósticos e pareceres de especialistas. 2. Atestados emitidos por outras profissionais de saúde. 3. Resultados de exames subsidiários. 4. Diagnósticos decorrentes de internação. Parágrafo único. Pode compor a Junta Militar Central de Saúde, profissional civil integrante de Junta Médica Oficial do Estado. Artigo 98. A licença para tratar de interesse particular pode suspender-se, inciso 1, em caso de mobilização de estado de guerra. 2. Em caso de estado de defesa ou de sítio. 3. Para cumprimento de sentença que implique restrição da liberdade individual. 4. Em caso de indiciação em inquérito policial militar. E 5. Em caso de pronúncia em processo criminal. Dos recursos, artigo 99. O militar que se julgar prejudicado por qualquer ato administrativo de superior hierárquico pode recorrer da decisão ao amparo da legislação vigente. Parágrafo 1º. São recursos disciplinares, inciso 1, no âmbito da sindicância, a linha A, pedido de reconsideração, e B, o recurso hierárquico. E inciso 2, no âmbito dos conselhos de justificação e disciplina, a apelação. Parágrafo 2º. O direito de recorrer na esfera administrativa preclui, inciso 1, em 30 dias corridos, a contar do recebimento de comunicação oficial, quando há ato que decorra da composição de quadro de acesso para promoção. Ou seja, você acha que deveria ter o direito à promoção, mas não teve. Então você vai recorrer, tem 30 dias para poder pedir aí para ser promovido ou figurar no quadro de acesso. Inciso 2, em 5 dias úteis, a linha A, para interpor pedido de reconsideração de ato ou recurso hierárquico, a contar da data em que o militar tome conhecimento oficial da decisão em que se aplicou a sanção disciplinar. A linha B, da data em que tome conhecimento oficial do indeferimento do pedido de reconsideração. 3. Em 15 dias úteis, para interpor apelação, a contar da data em que o militar tome conhecimento oficial do teor do julgamento proferido pela autoridade nomeante do respectivo conselho. Parágrafo 3º. A reconsideração e o recurso interposto por requerimento dirigido à autoridade prolatora, no qual o militar que se julgue prejudicado, injustiçado ou ofendido, pede o reexame da decisão. Parágrafo 4º. Recurso hierárquico é o recurso disciplinar interposto pelo militar e resignado com o indeferimento do pedido de reconsideração de ato dirigido diretamente, inciso 1, ao chefe do Estado-Maior, quando a autoridade instauradora da sindicância for o corregedor ou autoridade funcionalmente inferior a este. E 2, a autoridade imediata e funcionalmente superior nos demais casos. Parágrafo 5º. A apelação consiste no recurso interposto contra o julgamento proferido nos autos do Conselho de Justificação ou Disciplina, dirigido à autoridade superior à nomeante. Parágrafo 6º. O pedido de reconsideração, o recurso hierárquico e a apelação cabem a cada um dos militares que se julgue prejudicado, injustiçado ou ofendido. Do alistamento eleitoral. Artigo 100. Todos os militares são alistáveis como eleitores. O militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deve afastar-se da atividade. 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, é agregado pela autoridade superior e, se eleito, passa automaticamente no ato da diplomação para a reserva remunerada, proporcionalmente ao seu tempo de contribuição. Então é por isso que você não vê muito aí um militar novo se candidatando a cargo político. Porque se ele tiver menos de 10 anos, ele vai ter que sair do serviço militar. E não, caso ele perder a eleição, ele não consegue voltar. Já o militar com mais de 10 anos, ele fica agregado, ganhou a eleição, vai para a reserva remunerada. Perdeu, ele volta para o serviço ativo. Parágrafo 1º. O militar transferido para a reserva remunerada na conformidade do inciso 2 deste artigo pode, mediante requerimento observado o mérito administrativo, retornar ao serviço ativo da corporação desde que terminado o mandato eletivo, ou renúncia, ou implemento de tempo. Parágrafo 2º. O retorno do militar cujo mandato eletivo houver cessado depende de ato do, inciso 1, chefe do Poder Executivo, se oficial, e 2, comandante-geral, se praça. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, a antiguidade é contada a partir da data do respectivo ato. Das prerrogativas. Artigo 101.
As prerrogativas dos militares são constituídas pelas honras, dignidades e distinções devidas aos graus hierárquicos e cargos. Parágrafo único. São prerrogativas dos militares estaduais. Inciso 1. O uso de títulos, uniformes, distintivos, insígnias e emblemas militares, correspondentes ao posto ou à graduação. 2. As honras, o tratamento e os sinais de respeito, que lhes são assegurados em leis e regulamentos. 3. O cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar, cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso ou detido na conformidade da legislação vigente. E 4. O julgamento em foro especial dos crimes militares na conformidade da legislação vigente. Artigo 102. Somente em flagrante delito pode o militar ser preso por autoridade policial, ficando esta obrigado a entregá-la imediatamente à autoridade militar estadual mais próxima, só podendo retê-lo na delegacia ou no posto policial durante o tempo necessário à lavratura do flagrante, informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado e de contar com a assistência de sua família e de advogados. Então o prazo aqui, pessoal, é até a lavratura do flagrante. A banca costuma colocar aqui, ó, o prazo em até 24 horas, que está errado. Parágrafo 1º. Cabe ao comandante-geral da corporação a iniciativa de responsabilizar a autoridade que não cumprir o disposto neste artigo ou maltratar ou consentir que seja maltratado qualquer militar estadual, preso ou não lhe der o tratamento relacionado ao seu posto ou graduação. Parágrafo 2º. Sempre que o militar, quando em julgamento na justiça comum, esteja com risco de morte, cumpre ao comandante-geral da corporação, em entendimento com a autoridade judiciária, providenciar as medidas necessárias à segurança dos pretórios dos tribunais com o emprego da força policial militar. Artigo 103. Os militares da ativa, no exercício de suas funções, são dispensados do serviço do Tribunal do Júri e da Justiça Eleitoral. Dos uniformes, artigo 104. Os uniformes da corporação, com seus distintivos, insígnias e emblemas, são privativos dos militares e representam o símbolo da autoridade de que lhes é conferida pelo Estado com as prerrogativas inerentes. Artigo 105. Em regulamento específico, são disciplinados os modelos dos uniformes, seus distintivos, insígnias, emblemas, descrição, composição, peças e acessórios. Parágrafo 1º. É proibido ao militar estadual o uso do uniforme, inciso 1, em reuniões, propaganda ou manifestações de caráter político partidário, salvo se em serviço. 2. Na inatividade, salvo para comparecer às solenidades militares e, quando autorizado, às cerimônias cívicas comemorativas de datas nacionais ou atos solenes de caráter particular. 3. No estrangeiro, em atividades não relacionadas com a missão militar, salvo se expressamente autorizado ou determinado. Parágrafo 2º. O militar na inatividade, cuja conduta possa ser considerada ofensiva à dignidade da classe, pode ser definitivamente proibido de usar uniformes, por decisão do comandante-geral da corporação, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Parágrafo 3º. O militar fardado tem as obrigações inerentes ao uniforme que usa e aos distintivos, emblemas e insígnias que ostente. Artigo 106. É defeso ao civil ou à organização civil usar uniforme ou ostentar distintivo, equipamento, viatura, insígnia ou emblema que possa ser confundido com o adotado pela corporação. Parágrafo único. São responsáveis pela infração de que trata este artigo. Inciso 1. O presidente, o diretor ou o chefe de repartição, instituto, departamento ou organização de qualquer natureza. 2. O dirigente de sociedade empresária. E 3. O empregador. Das situações especiais. Da agregação. Então aqui, a agregação também é tema muito importante, como nós falamos lá no início da nossa lei. A banca pode te perguntar quando o militar será agregado e quando ele volta para o serviço ativo, ou perguntar ainda os conceitos sobre a agregação e o excedente. Vamos a eles então? Artigo 107. A agregação é a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. Parágrafo 1º. O militar deve ser agregado quando, inciso 1,
Nomeado para cargo não considerado de natureza militar. 2. Aguardar transferência para a reserva remunerada por ter sido enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivem. 3. Condenado à pena de suspensão do posto, graduação, cargo ou função na conformidade do Código Penal Militar. 4. Julgado incapaz definitivamente para o serviço, enquanto tramita o processo de reforma. 5. Ultrapassados 6 meses contínuos em licença para tratamento da própria saúde. 6. Ultrapassados 6 meses contínuos em licença para tratar de interesse particular. 7. Ultrapassados 6 meses contínuos em licença para tratamento em pessoa da família. 8. Oficialmente considerado extraviado. 9. Oficialmente declarado desertor, se oficial ou praça estável. 10. Apresentar-se voluntariamente ou ter sido capturado após deserção. 11. Ficar unicamente à disposição da Justiça Comum para se ver processar, exceto se a ação penal decorrer de ato do serviço. 12. Ultrapassar 6 meses contínuos, sujeito a processo no foro militar, exceto se a ação penal decorrer de ato do serviço. 13. Tiver sido condenado a pena restritiva de liberdade superior a 6 meses, com sentença transitada em julgado, enquanto durar a sua execução, ou até que seja declarado indigno de pertencer à corporação ou com ela incompatível. 14. Nomeado para qualquer cargo, emprego ou função pública temporária, de natureza civil, não eletiva, ainda que na administração indireta. 15. Candidato a cargo eletivo, desde que conte 10 ou mais anos de serviço. 16. For oficial do último posto, matriculado pela Corporação Militar para realizar curso em outra unidade da Federação ou em outro país. 17. Afastado para frequentar curso de formação em virtude de aprovação em outro concurso público. Parágrafo 2º. O militar agregado na conformidade do inciso 2 do parágrafo anterior, ainda que afastado de suas funções, é considerado em serviço ativo para todos os efeitos legais. Parágrafo 3º. É considerado em serviço ativo para todos os efeitos legais o militar, inciso 1, que ficar unicamente à disposição da Justiça Comum para se ver processar e julgar. 2. Sujeito a processo na Justiça Militar decorrente de ato de serviço. Parágrafo 4º. A agregação do militar, a que se referem os incisos 1 a 14 do parágrafo 1º deste artigo, é contada a partir da data da nomeação no novo cargo até o regresso à corporação ou a transferência ex officio para a reserva remunerada. Parágrafo 5º. A agregação do militar, a que se referem os incisos 5, 6, 7 e 12 do parágrafo 1º deste artigo, é contada a partir do primeiro dia após os respectivos prazos enquanto durar o evento. Parágrafo 6º. A agregação do militar, a que se referem os incisos 3, 8, 9, 10 e 11 do parágrafo 1º deste artigo, é contada a partir da data indicada no ato que torna público o respectivo evento. Parágrafo 7º. A agregação do militar a que se refere o inciso 15 do parágrafo 1º deste artigo é contada a partir da data do registro como candidato até a sua diplomação ou retorno à corporação, se não eleito. Parágrafo 8º. O militar agregado permanece sujeito às obrigações disciplinares concernentes às suas relações com outros militares e autoridades civis. Parágrafo 9º. O militar agregado fica adido ao quartel do Comando Geral para efeito de alterações e remuneração, continuando a figurar no respectivo almanaque sem número no lugar que até então ocupava, com a abreviatura AG e anotações esclarecedoras da situação. Parágrafo 10. A agregação se faz por ato do comandante-geral da corporação. Da reversão. Artigo 108. Reversão é ato pelo qual o militar agregado retorna ao respectivo quadro, tão logo cesse o motivo que determinou a agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe compete na respectiva escala numérica. Então, o militar que voltou da condição de agregado, ele vem através da reversão. Artigo 109. A qualquer tempo pode ser determinada a reversão do militar, exceto nos casos dos incisos 3, 4, 5, 8, 13 e 15 do parágrafo 1º do artigo 107 desta lei. Artigo 110. A reversão se faz por ato do comandante-geral da corporação. Do excedente.
Artigo 111. O militar em situação de excedente não sofre restrição em seus direitos e é identificado no respectivo almanaque com a abreviatura AXCD. Bom, agora vamos ver aqui a condição do ausente, do desaparecido, do extraviado e do desertor. São condições um pouco parecidas em alguns casos. O que vai mudar aqui é de fato a condição que o militar sumiu. Aqui é o militar que se sumiu, desapareceu de alguma forma, e o tempo que levou para isso acontecer. Vamos primeiro do ausente. Artigo 112. É considerado ausente o militar que, por mais de 24 horas consecutivas, inciso 1, deixa de comparecer à sua organização militar sem comunicar qualquer motivo ou impedimento. 2. Ausentar-se sem licença da organização militar a que serve ou do local onde deve permanecer. Parágrafo único. O militar é considerado ausente até o prazo não confirmativo da deserção. Então aqui a condição do ausente é o militar que, por vontade própria, saiu do local que deveria estar ou não foi trabalhar, não compareceu aonde deveria estar. E aí a condição fica como ausente, né, quando dá mais de 24 horas. Nessa lei não vai falar quais são os casos do desertor, mas o desertor é praticamente a mesma condição do ausente, porém quando passam mais de 8 dias. E essa condição está prevista no Código Penal Militar, até porque a deserção é um crime militar previsto lá no Penal Militar. Do desaparecimento, do extravio e do falecimento. Artigo 113. É considerado desaparecido militar da ativa que, no desempenho de qualquer serviço, em viagens, em operações militares ou em caso de calamidade pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 dias. Parágrafo único. A situação de desaparecido só é considerado quando não houver indício de deserção. Então aqui a condição do desaparecido é um pouco parecida com o desertor. Também é por mais de 8 dias. Porém aqui o militar sumiu, mas não por vontade própria. Então entende-se que aconteceu alguma coisa ruim com aquele militar. Ele estava em serviço e sumiu, desapareceu. Ele estava, por exemplo, viajando de avião. Aquele avião caiu. Onde é que foi parar o militar? Ninguém sabe, ninguém viu. Então aqui é uma condição diferente, as condições, mas o prazo é o mesmo da deserção. Artigo 114. O militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por mais de 30 dias é oficialmente considerado extraviado. Então, digamos na condição, por exemplo, que o militar estava no avião, o avião caiu em alto mar. Mais de 8 dias, ele considera-se desaparecido. Fizeram as buscas, não encontraram aquele militar, não encontrou ninguém, na verdade, naquele avião. Passou mais de 30 dias, então muda-se a condição, ele começa a se considerar um extraviado. Aqui começa a se entender que pode ter acontecido do militar ter falecido. Então é mais ou menos essa condição aí. A banca vai explorar bastante essas condições, principalmente os prazos. Então não confunda deserção com desaparecimento. Os prazos são os mesmos, as condições são diferentes. Artigo 115. O extravio do militar da ativa acarreta interrupção do serviço militar com o consequente afastamento temporário do serviço ativo a partir da data em que for oficialmente considerado extraviado. Parágrafo 1º. A exclusão do serviço ativo é feita 6 meses após a agregação por motivo de extravio. Parágrafo 2º. Em caso de naufrágio, sinistro aéreo, catástrofe, calamidade pública ou outro acidente oficialmente reconhecido, o extravio ou desaparecimento do militar da ativa é considerado falecimento para fins desta lei, tão logo sejam esgotados os prazos máximos de possível sobrevivência ou quando encerradas as providências de salvamento. Artigo 116. O reaparecimento do militar extraviado ou desaparecido, já excluído do serviço ativo, resulta em sua reinclusão e nova agregação, enquanto se apurem as causas que deram origem ao afastamento. Artigo 117. O falecimento do militar da ativa acarreta a exclusão do serviço ativo a partir da data do óbito. Da exclusão do serviço ativo. Artigo 118. A exclusão do serviço ativo da corporação é feita em consequência de: inciso 1, transferência para a reserva remunerada; 2, reforma; 3, deserção; 4, falecimento e 5, extravio. Artigo 119. A exclusão do serviço ativo opera-se por ato do comandante-geral da corporação. Artigo 120.
A transferência para a reserva remunerada ou a reforma não isenta o militar de indenização dos prejuízos que tenha causado à Fazenda Pública Estadual. Da transferência para a reserva remunerada. Artigo 121. A transferência do militar para a reserva remunerada é efetuada, inciso 1, a pedido, 2, ex officio. Aqui, pessoal, nós temos as condições que o militar vai para a reserva remunerada. Condições essas que foram atualizadas em 2023. Artigo 122. A transferência para a reserva remunerada a pedido é concedida mediante requerimento ao militar de ambos os sexos que contar no mínimo 30 anos de serviço de natureza militar e 35 anos de tempo de contribuição. Parágrafo 1º. O militar que requerer sua transferência para a reserva remunerada por ter cumprido o tempo estabelecido neste artigo é automaticamente afastado das atividades militares. Parágrafo 2º. A transferência para a reserva remunerada depende de indenização pelo militar das despesas realizadas pelo Estado, concurso ou estágio destinado ao seu aperfeiçoamento por tempo superior a 6 meses, se ainda não contraprestado igual prazo de serviço. Aplica-se ao caso no que couber o disposto ao artigo 133 desta lei. Parágrafo 3º. A inativação do militar que estiver respondendo a inquérito ou a processo judicial, desde que conte com o tempo de contribuição estabelecido neste artigo, é concedida mediante requerimento, a concessão comunicada de imediato à autoridade policial ou judicial competente. Artigo 123. Cabe transferência ex officio para a reserva remunerada quando o militar, inciso 1, atingir as seguintes idades limite. A linha A. Os oficiais 67 anos no posto de coronel, 64 anos no posto de tenente-coronel, 63 anos no posto de major, 62 anos nos postos de capitão e oficiais subalternos. A linha B, as praças, 63 anos na graduação de subtenente, 60 anos na graduação de primeiro sargento, 59 anos na graduação de segundo sargento, 58 anos na graduação de terceiro sargento, 57 anos na graduação de cabo e 56 anos na graduação de soldado. Inciso 2. For considerado inabilitado para inclusão nos quadros de acesso à promoção em caráter definitivo. 3. Estiver agregado por mais de um ano contínuo em virtude de licença para tratar de saúde em pessoa da família. 4. Ultrapassar 2 anos de afastamento contínuos ou não, agregado em virtude de nomeação em cargo público civil temporário não eletivo, ainda que da administração indireta. 5. For diplomado em cargo eletivo, se contar mais de 10 anos em serviço. 6. Após 3 matrículas ou indicações para frequentar curso necessário à sua elevação na carreira militar, não se interessar na respectiva matrícula ou matriculado, não completá-lo com aproveitamento. 7. Se oficial do QOA, QOE ou QOS, ultrapassar 5 anos de permanência no último posto da hierarquia de seu quadro, desde que conte com 30 ou mais anos de serviço. 8. Se praça, ultrapassar 3 anos de permanência na mesma graduação, desde que conte 30 ou mais anos de serviço. 9. Ultrapassar 5 anos de permanência no último posto da corporação, desde que conte, no mínimo, com 30 anos de serviço. Parágrafo 1º. A nomeação do militar para os cargos de que trata o inciso 4 somente pode ser feita, inciso 1, pela autoridade federal competente mediante requisição ao chefe do executivo, quando o cargo for no âmbito federal. 2. Pelo chefe do executivo, ou mediante sua autorização, quando o cargo for estadual ou municipal. Parágrafo 2º. Enquanto permanecer no cargo de que trata o inciso 4, o militar tem assegurada a contagem do tempo de contribuição para a reserva remunerada, bem assim para optar pela remuneração do posto ou da graduação. Parágrafo 3º. A transferência do militar para a reserva remunerada pode ser suspensa na vigência do estado de guerra, do estado de defesa e do estado de sítio, ou em caso de mobilização. Parágrafo 4º. A transferência para a reserva remunerada prevista no inciso 6 deste artigo depende de indicação da comissão de promoções e decisão do comandante-geral da corporação. Parágrafo 5º. A regra de que trata o inciso 9 do caput deste artigo não se aplicam aos oficiais ocupantes do cargo de chefe da Casa Militar, comandante-geral
e chefe do Estado-Maior da corporação.